Eu estou aqui, pessoal, para uma primeira parte de uma formação em sistemas participativos de garantia. Aproveitando esse momento que nós estamos, nesse necessário isolamento social, eu achei por bem organizar essa palestra, na verdade, eu poderia chamar de um curso, sobre esse assunto que tem tomado uma dimensão muito importante na cena da agricultura orgânica nacional e mundial. Eu trabalho com isso há muitos anos, meu nome é Laércio Meirelles. Na verdade, vocês vão ver pela apresentação de hoje que eu me envolvo desde a gênese dessa metodologia de avaliação da conformidade. E eu pensei então que poderia ser útil para quem está envolvido com a produção orgânica e busca formas de certificá-la, esse curso. Vão ser 6 palestras, mais uma, porque daqui a pouco eu explico o que é essa mais uma. E pretendo que seja do agrado de vocês. Cada uma delas deve ter mais ou menos 45 minutos. Eu sei que pode parecer muito, mas é uma atividade de formação. Então, como está dito aí, uma formação em sistemas participativos de garantia, e o que eu quero abordar hoje são esses 4 pontos que estão aí na tela. Finalidade da certificação, surgimento da certificação orgânica, histórico da certificação participativa e o conceito. Brevemente vou passar pelo conceito hoje, porque pretendo retomar esse assunto na próxima aula. Aí está uma síntese dessa atividade, desse curso que eu estou me propondo a passar aqui pelo meu canal do YouTube. Aproveito para dizer para vocês que quem quiser se inscrever vai receber sempre as notificações do que eu postar aqui no canal. E é bom para mim também ter mais inscritos no canal, ele é mais visto, mais visualizado. Aí estão as 6 partes, as 6 palestras que eu pretendo trabalhar, e vocês vão ver que na parte 2 está escrito ali anexo, carta de princípio dos fóruns do SPG. Eu pretendo fazer uma apresentação à parte, lendo essa carta de princípios de maneira comentada. Acho que pode ser útil, pretendo que seja útil e do agrado de vocês. Aí nós vamos então começando com a finalidade ou vantagem da certificação. Vocês estão vendo aí que eu coloco um símbolozinho, o selo da ISO. A ISO, digamos assim, essa empresa ou essas normas, melhor dizendo, que tem a sede na Suíça e que avaliam procedimentos de empresas pelo mundo afora e se consagrou e é seguramente o mecanismo de certificação mais conhecido. Esse slide aqui tem a finalidade também de dizer para vocês que certificação, obviamente, mas é um óbvio que precisa ser dito, não é uma invenção do mundo da agricultura orgânica. A certificação na sociedade contemporânea está em várias atividades nossas. Então, o celular pelo qual eu estou conversando com vocês, ou o computador no qual eu fiz essa apresentação, eles são certificados e vários dos seus componentes são certificados. A lâmpada que está acesa nesse momento, ela também é certificada. E assim vai. Repito, o processo de certificação de garantia de que o produto apresenta determinadas características não está apenas na agricultura orgânica. Repito, é um óbvio que precisa ser verbalizado e está em vários setores da sociedade. E aí estão algumas das vantagens da certificação. Agregar valor, melhorar a percepção do consumidor em relação a determinado produto, comunicar ao consumidor uma qualidade específica, fornece uma garantia, um compromisso, uma espécie de compromisso público com a qualidade, permite a entrada em determinados mercados e estimula a melhoria contínua da qualidade. Esse já é um benefício, digamos, para dentro da certificação, para os nossos processos. Todas essas vantagens aqui, elas se servem para vários setores da sociedade. No nosso caso da produção orgânica, da mesma forma. Da mesma forma, essas vantagens são as vantagens que nós vamos encontrar se nós certificarmos o nosso produto. Aí eu queria falar, já entrando no que nos interessa, da certificação orgânica do início. A agricultura orgânica, olha só, a agricultura orgânica é entendida como essa agricultura ou melhor dizendo, essa agricultura orgânica que diz um não ao agrotóxico. Porque se eu falar em agricultura tradicional, dos povos e comunidades tradicionais, dos povos originários, a agricultura orgânica foi feita através dos milênios. Quando eu estou me referindo aqui que ela surgiu nos anos 20,
e o processo de certificação mais ou menos nos anos 40, eu estou me referindo à agricultura orgânica que vem se contrapondo ao uso de agrotóxico na agricultura. Alguns de vocês conhecem essa história, mas nos anos 20 que começa a surgir essa oposição. Na verdade, ela vem antes. Mas o termo agricultura orgânica foi cunhado por Albert Howard na década de 20 do século passado, década de 20 do século 20. E esse termo pegou, né? É o termo mais usado mundialmente, ainda que outros também sejam usados. Bom, a partir do momento que surgiu a agricultura orgânica, surgiu um natural desejo do agricultor de ver reconhecido o seu esforço de fazer uma produção orgânica. Eu não vou usar outras denominações, ainda que poderia, vou me ater à denominação agricultura orgânica. E vários agricultores queriam ver reconhecido esse esforço e alguns consumidores também começaram a se interessar em consumir produtos sem veneno. E esse link começou a ser feito entre campo e cidade. E aí também começa a surgir assim, uma espécie de garantia, né? Como é que meu produto garanto que ele é sem veneno? Porque eu estou aqui envolvido num grupo, eu sou conhecido, você me conhece. A garantia era muito mais por aí. Nos anos 40 começa a surgir na Europa, Suíça, Alemanha, algumas associações de agricultores. E essa associação se encarregava de prestar essa legitimidade ao produto. Nos anos 60, 70, 80, nos anos 60 surge a importante associação francesa, que existe até hoje, chamada Natureza e Progresso, e começa a surgir nos anos 70 as primeiras normas voluntárias. Alguns governos, vendo o movimento que acontecia na sociedade, começaram a propor alguma, digamos assim, regra do que era essa tal dessa produção orgânica. Até que no início dos anos 70 surge a IFOAM. IFOAM é a sigla em inglês para a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica. Foi a primeira vez que, nesse caso, 5 países, 5 associações de agricultores de 5 diferentes países, está aí no quadro quais são, França, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul e Suécia. No slide anterior eu botei um selinho abaixo do selo da ISO, eu usei o selo da Soil Association, uma associação que trabalha em prol da agricultura orgânica, muito conhecida, muito antiga, inglesa. Essa é uma das que conformaram a IFOAM nessa data que está aí, 5 de novembro de 1972. Eventualmente eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas que estavam nessa reunião, é muito bacana vê-los comentando como que ela se deu. Pois bem, organizaram a IFOAM, repito, sigla em inglês para a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, e um pouco normatizaram o que era agricultura orgânica. O que você é inglês, o que você é francês, o que você é sueco, o que você é norte-americano, diz que é um produto orgânico. E fizeram as normas. Eu ouvi uma das pessoas que estava nessa reunião falando que as normas da produção orgânica feitas nesse momento eram uma folha. Que coisa, né? Hoje são cadernos e cadernos intermináveis de norma para os diferentes produtos, para diferentes formas de produzir. E, repito, me contaram que essa primeira vez saiu uma folha. Eu nunca tive acesso a esse documento. Quem sabe a gente consegue encontrá-lo algum dia desse. Pois bem, formaram a IFOAM e a IFOAM trabalhou muito durante os anos 70, 80, 90, promovendo a certificação de produtos orgânicos. Durante muito tempo, principalmente nos anos 80, era muito conhecida a certificação da IFOAM. Algumas certificadoras ao redor do mundo eram credenciadas para a IFOAM. Na falta de uma legislação, de um credenciamento governamental, quem credenciava as certificadoras que operavam em diferentes países, não eram tantos, menos de 2 dezenas, elas funcionavam com as normas voluntárias, obviamente, com as normas da IFOAM. Bom, à medida que os circuitos se alongam e principalmente que o mercado cresce, começam essas normas a terem mais visibilidade. A produção orgânica tem mais visibilidade, o mercado orgânico começa a crescer. E aí os governos, primeiramente o governo europeu, depois o norte-americano e japonês, sentem necessidade de regular essa atividade. Então surge, aí está dizendo, em 91, no regulamento da Comunidade Econômica Europeia, surge o regulamento 2092. O regulamento 2092, depois foi substituído pela ISO 65, que regulamenta as atividades das certificadoras, nesse caso, certificadoras também de produtos orgânicos. Em 94, não tão longe do que surgiu na Europa, começa aqui no Brasil, junto ao Ministério da Agricultura, na verdade foi uma convocação do Ministério da Agricultura, para que
diferentes pessoas, eu estava envolvido nessa atividade, fossem a Brasília para poder discutir a lei da agricultura orgânica. Bom, não vou contar aqui, mas alguns de nós, a BIO, Associação Biológica do Rio de Janeiro, então, nós que estávamos envolvidos então na Cooperativa Ecológica Colmeia, assim como a Coopernatura, uma cooperativa de produtos naturais que existia no Rio de Janeiro, também o pessoal de Brasília, nos mobilizamos nessa ocasião em 1994, para impedir que essa legislação fosse feita. Por quê, pessoal? Vou contar para vocês por que a gente se mobilizou para impedir essa legislação. Porque o Ministério da Agricultura queria que a gente, em 3 dias, aprovasse uma lei que iria ter um impacto muito grande nas diferentes recentes iniciativas de produção orgânica no país. Nós achamos que era muito precipitado formatar uma lei dessa maneira e conseguimos adiar esse processo. Na verdade, adiamos bastante. Nós vamos ver ao longo da apresentação que apenas em 2003 saiu a lei e em apenas 2010 ela começou a vigorar já regulamentada. Está aí nessa foto, né, a vigência do marco legal no Brasil. Foi só em 2010. Essa fotografia que está nessas fotos são tiradas na Biofac. Na Alemanha, todo mês de fevereiro, acontece a maior feira de produtos orgânicos do mundo e essas fotos são tiradas lá. E aí a proliferação de selos, né? Isso é um fenômeno dos anos 90, também segue acontecendo na primeira década desse século que nós estamos agora, aconteceu com muita força. Muitos selos, muitas certificadoras vendo também essa oportunidade com o mercado. Eu não vou aqui nessa apresentação contar os detalhes que são muito interessantes, mas eu vou falar de uma maneira geral o seguinte. Vocês viram que eu comentei que desde os anos 40 começam a surgir as associações de produtores orgânicos e que começam de alguma maneira a certificar sua produção. Olha que interessante. Em 91, quando sai o regulamento 2092, uma das características desse regulamento é que produtor não podia certificar sua produção. A associação de produtores não podia certificar a produção dos seus membros. Então é necessário desvincular o processo de certificação da associação de produtores. Uma exigência da lei. Muitos desses produtores se desvincularam a sua estrutura de certificação, mas assim, se eu posso dizer, seguiam todos amigos. Olha, você vai lá cuidar da certificação, porque a lei aqui assim impõe, e nós ficamos aqui cuidando da produção e dos outros interesses coletivos dos produtores. Mas o passar dos anos fez com que isso que fosse criado de maneira muito harmônica fosse se distanciando. A certificação foi tomando uma necessária, segundo as regras da comunidade europeia, nos Estados Unidos e Japão não é diferente, um necessário distanciamento entre quem certifica e quem produz. Por isso que é chamado certificação por terceira parte. Não é quem produz, não é quem consome, é um terceiro que vai certificar, também chamada de certificação por auditoria. Então essas associações iniciais se viram obrigados pela lei a descolar a certificação do seu dia a dia, e esse descolamento cresceu com o tempo. Então eu comentei para vocês que nos anos 60 foi criada a Natureza e Progresso, a Ecocert, certificadora francesa, sai desse núcleo da Natureza e Progresso e depois se distancia. Da mesma forma, a IAB, Associação Italiana de Produtores Biológicos, que é o nome que eles utilizam, cria o ICEA, Instituto de Certificação, acho que Ética Ambiental, se eu não me engano, e o ICEA, ao longo dos anos, só agora, há 15 anos atrás, se descola totalmente da IAB. Por quê? Porque produção não podia andar junto com a certificação. A gente vai ver daqui ao longo dessa atividade, não só nessa palestra de hoje, mas nas próximas 5 ou 6, como que a certificação participativa propõe exatamente o contrário, que nós andemos junto e misturado, que os próprios agricultores são capazes, com a metodologia apropriada, de gerar a credibilidade necessária para a sua produção. Com isso, a gente pode evitar uma história que não foi bonita na Europa, esse descolamento que acabou criando um distanciamento desnecessário entre atores envolvidos no processo de produção, garantia e comercialização da produção. Aí eu vou já direto para a invenção brasileira, que são os sistemas participativos de garantia. Eu vou contar ao longo dessa apresentação porque eu afirmo categoricamente que é uma invenção brasileira. Vou contar para vocês
que com o crescimento da certificação participativa no mundo nos últimos 10 anos, alguns europeus, associações de produtores, as quais eu respeito muito, estão gostando de dizer que não, isso aqui na Europa a gente sempre fez assim. Não leio desta maneira, não fizeram assim. Não tiveram a capacidade de propor algo diferente na sua legislação, aceitaram a lei tal como foi desenhada e separaram, como eu acabei de contar, a produção, comercialização, outros interesses dos agricultores da certificação. A certificação participativa surgiu, eu vou contar isso agora, dizendo um não a essa necessidade dessa separação, e nós aqui no Brasil conseguimos montar o nosso marco legal aceitando que esses processos fossem feitos de maneira coletiva. Então não é verdade que na Europa começou os SPGs, ainda que é verdade, e por isso eles afirmam assim, que o início dessas associações de produtores era uma espécie de sistema participativo de garantia, mas esse nome não era utilizado e nem essa ideia foi tida quando a legislação europeia se impôs em 1991. Por isso que eu afirmo em alto e bom som e mantenho essa afirmação que os sistemas participativos de garantia são uma invenção brasileira, são uma invenção nossa. Como nós gostamos de dizer, é uma invenção tupiniquim. E não acho correto que tentem nos tirar esse mérito, porque é um mérito. Bom, eu estou aqui colocando uma proposta de definição, que é do Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia, ainda que eu pretenda trabalhar mais a definição na próxima apresentação, não hoje. Mas achei que ficava bom a gente começar a falar dos SPGs antes do histórico, com uma definição. Então aqui eu vou ler para vocês o sistema de garantia de qualidade construído a partir do empoderamento das comunidades. A certificação dos e das produtores e produtoras baseia-se na ativa participação dos atores envolvidos e os sistemas são construídos fundamentando-se na confiança, em redes sociais e na troca de conhecimentos. Daqui a pouco eu vou falar como surgiu o Fórum Latino-Americano de SPGs. Nós temos mais de uma definição para SPGs. A legislação brasileira propõe uma, legislação de outros países propõe outra, a Rede Ecovida tem a sua, o Fórum Brasileiro e o Fórum Latino-Americano compartem essa que acabamos de ler. O Ministério da Agricultura, né, a nossa legislação propõe um conceito também de sistemas participativos de garantia, mas são todos parecidos. Não são iguais, mas são parecidos. E esse aqui, para mim, é uma boa síntese em relação a esses. A IFOAM também, que é usado em vários locais do mundo, propõe um conceito. Semana que vem eu vou trazer ele para vocês. Semana que vem, na próxima apresentação, eu vou trazer ele para vocês. Mas eu resolvi adotar esse aqui do Fórum Brasileiro, que para mim é uma boa síntese. E aqui eu vou contar por que surgiram os SPGs. Esse porquê é amplo, eu não vou estender muito agora, mas eu vou falar nesses dois. Primeiro, num vazio deixado pela terceira parte. Os SPGs surgem em contraposição à certificação por terceira parte, por não aceitar a proposta metodológica e os altos custos da certificação por terceira parte. Eu não estou dizendo aqui que existe uma briga entre SPG e certificação participativa. Eu estou dizendo que surgiu com uma profunda discordância. E durante os 10 primeiros anos essa convivência não foi simples, não foi fácil. Porque os certificadores de terceira parte, olha, eu posso dizer que por mais de 10 anos não aceitavam, em hipótese alguma, a metodologia que a gente propunha naquele momento chamando de certificação participativa. Cansei de participar de fóruns nacionais, de debates através de artigos e de fóruns internacionais com certificadores que não aceitavam o que nós propunhamos como certificação participativa. E o diálogo sempre foi o mesmo. Como que vai entregar o galinheiro para a raposa tomar conta? Acho horrível essa expressão. Nós não estamos falando aqui nem de galinhas, nem de raposas. Sempre verbalizei isso. E como que o agricultor vai certificar a ele próprio, a autocertificação? Olha, eu vou contar que eu não tenho problema com a autocertificação, mas não é isso que a certificação participativa propõe. Ela propõe uma metodologia de mútuo reconhecimento, de mútuo aval e mútua avaliação. Ao longo das 6 conversas nossas, eu vou explicando isso mais e melhor. Então, a certificação participativa surge como uma oposição à terceira parte, a dizer assim, esses custos são muito altos para a realidade da agricultura familiar.
E a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária, camponeses, camponesas, etc. Então, a gente dizia, esses custos são elevados, não só no Brasil, mas em toda a realidade dos países do Sul, América Latina, África e Ásia. E além dos custos serem elevados, a metodologia é inadequada. Não é conveniente que um certificador venha de fora, sem conhecer a realidade daquele espaço, daquele território, e dite as regras e fiscalize com uma postura de fiscal. Eu ia dizer inadequada, mas não sei se é inadequada, é uma postura de fiscal. Isso não é uma metodologia apropriada para a grande maioria da realidade da produção familiar, povos e comunidades tradicionais do nosso continente. E aí uma outra justificativa por que surgiram os SPGs é porque os marcos legais foram surgindo nos diferentes países, quase sempre importados da Europa. Eu conheço lei em país latino-americano que falava, lei aprovada, que falava em países membros, ou seja, esqueceram de trocar em algum momento da lei, copiando a lei da Comunidade Econômica Europeia, que fala em países membros. Teve país latino-americano que copiou tanto a lei europeia que teve um momentinho lá da lei que esqueceu e ela seguiu falando em países membros, mostrando esse aspecto da colonização e do colonizado. Então, com isso, as leis surgiram nos países latino-americanos, com muitos consultores europeus vindo a países latino-americanos trabalharem com nossos governantes as legislações de agricultura orgânica com a sedução da exportação. Olha, vamos criar a lei, porque pode exportar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. Então esse marco legal foi se impondo. Então os sistemas participativos de garantia também é uma forma de um universo importante dos agricultores naquele momento, hoje mais ainda, se incluírem na lei, não estarem fora. Naquela época, final dos anos 90, a gente falava, olha, não sei se ter uma lei é uma boa, não sei se queremos uma lei que obrigue, que esse é um detalhe curioso da certificação orgânica, ela é obrigatória. Não sei se queremos uma lei que nos obrigue a certificar, mas se ela vier, que pelo menos ela inclua os sistemas participativos de garantia. Essa conquista nós tivemos. E aí segue, para que surgiram os SPGs? Aí está dito, para permitir o acesso ao mercado de produtos orgânicos, facilitar o desenvolvimento do mercado local. Aí a gente vai acrescentando algumas coisas que ao longo dos anos nos mostrou. Reviver princípios da agricultura orgânica. Os SPGs estimulam uma agricultura orgânica, me permitam chamar assim, uma agricultura orgânica mais raiz, uma agricultura orgânica que tem a ver com seus princípios, não uma agricultura orgânica de alguém que quer converter a sua produção apenas por um nicho de mercado, que é uma motivação real, interessante, mas perigosa, porque nós não temos controle sobre o mercado, preços vão e vêm. Eu sempre digo que a transição orgânica para a produção orgânica, ela deve ser uma transição pensada em valores e princípios e não apenas em uma oportunidade de mercado. Os SPGs nos ajudam, nos estimulam a reviver esses princípios da agricultura orgânica. E olha, isso me foi dito em 2005, por um dos fundadores da Soil Association. Já comentei nela com vocês. É uma das organizações de agricultura orgânica mais antigas e importantes do mundo. E ele veio, em 2005, nos agradecer a um conjunto de pessoas que estávamos reunidos por estar estimulando os SPGs. Ele falava isso, vocês estão conseguindo reviver princípios que o movimento de agricultura orgânica tem perdido. Bom, aqui eu coloco outras motivações para os SPGs, tema gerador para a organização social, quem está envolvido neles sabe como ele motiva a organização social territorial, dinâmica que favorece a construção de capacidades locais, redes de conhecimento territorial. Essa é uma das grandes vantagens do SPG, espero voltar nisso nas próximas apresentações, porque acho essa vantagem maior do que o próprio selo. Eu acho que os SPGs se justificam mais por criar essas redes locais de conhecimento do que pela obtenção de um selo, para que vai me oportunizar a presença em determinado mercado. E, por último, está escrito aí, para fortalecer a relação entre produtores e consumidores. Bom, agora vocês vão me permitir fazer um pouco arqueologia. Já fiz um pouquinho, eu brinco que é arqueologia, porque já faz quase 30 anos dos SPG, já está virando arqueologia. Aí são 3 selos bonitos, né, da Ecovida, da ACS, do Acre e da Bio.
três das primeiras organizações que começaram a trabalhar esse tema ainda nos anos 90. Feira Ecológica da Colmeia, aí que surge, pessoal. Eu acho assim, eu poderia usar os 45 minutos, já foram 25, eu pretendo usar no máximo 45, da minha apresentação só falando desse momento, porque eu vivi intensamente. Mas eu vou ter que ser breve. Essa é a Feira Ecológica da Colmeia, surgiu em 14 de outubro. Cooperativa Ecológica Colmeia, uma importante cooperativa de produtos ecológicos que surgiu em Porto Alegre na década de 70. Olha bem, na década de 80, eles organizam a primeira Feira de Agricultores Ecológicos do Brasil. E a chamada FAI, Feira dos Agricultores Ecológicos, muitos de nós sempre chamamos como a Feira da Colmeia, Feira Ecológica da Colmeia. Nessa feira, em 91, justamente, só posteriormente é que eu me dei conta disso, eu estava na feira, estava na primeira feira, em 91 surgiu essa ideia de que tínhamos que certificar. Algumas pessoas que frequentavam a feira, europeus, traziam a notícia de que na Europa a certificação era obrigatória, nós também deveríamos certificar esse produto. Vou dizer para vocês a síntese de por que isso nos pareceu estranho e por que surgiu a certificação participativa. Simplesmente, os feirantes reunidos dizíamos, mas por que agora nós teremos que pagar para que alguém diga o que nós sabemos que somos, produtores ecológicos? Então, nós não gostamos da ideia da certificação. E começamos a falar que na feira nós não íamos certificar os nossos produtos. Só que aí teve um detalhe. Aí pelo ano de 92, a gente começou a notar que os consumidores ou algumas pessoas estavam interpretando que o fato de nós dizermos não à certificação era um pouco um receio nosso pela qualidade da nossa produção, o que não era absolutamente verdade. Então nós tivemos que mudar o discurso. Nós deixamos de falar que os produtos não eram certificados e começamos a falar que os produtos eram certificados por uma metodologia diferente. E chamamos de certificação participativa. Vou contar para vocês que eu não sei quem deu esse nome. Mas esse nome surgiu no que nós tínhamos chamado NTA, Núcleo Técnico Agronômico da Cooperativa Ecológica Colmeia. A agrônoma Glaci, minha amiga Glaci Alves Campos, era quem coordenava o NTA, Núcleo Técnico Agronômico da Cooperativa Ecológica Colmeia. E esse nome surgiu ali. Eu acho que foi a Glaci que inventou esse nome. Por que eu estou citando o nome dela e dizendo que eu acho que foi ela que inventou? Porque esse nome ganhou mundo e surgiu ali. Certificação participativa. E esse é o primeiro selo que eu conheço de certificação participativa. Se vocês estão conseguindo ler, foi feito em 92, talvez 93, eu não consegui precisar essa data. Certificação participativa agricultor-consumidor, alimento ecológico, produto orgânico. E esse selo, gente, demorou meses para nós chegarmos a ele, para poder conformá-lo. E repito, eu ponho até a foto em preto e branco para mostrar para vocês como é antiga essa ideia, essa história. E esse selo, eu confesso que me emociono cada vez que vejo, é o surgimento de um movimento que hoje está presente em mais de 100 países. Interessante, né? Bom, isso continuou. A rede Ecovida de certificação participativa é o primeiro nome da rede. Logo depois nós mudamos o nome para a Rede Ecovida de Agroecologia. E vou contar para vocês que a rede surgiu em Santa Catarina em 98. Depois ela se estendeu para o Paraná e para o Rio Grande do Sul em 99. Mas eu sou obrigado a dizer que ela surge no âmbito do que nós tínhamos chamada Rede TA Sul. Rede Tecnologias Alternativas Sul, que fazia parte da Rede PTA Nacional. A Rede PTA surge nos anos 80. Nos anos 90, aqui no Sul, a gente tinha essa subdivisão da Rede PTA, chamada Rede TA Sul. E a gente estava assim, era uma rede que reunia só ONGs. Centro Ecológico, do qual eu sou coordenador há muitos anos, Centro de Tecnologias Alternativas Populares, o CETAP, Centro de Apoio de Promoção do Agricultor, o CAPA, o Centro Vianney, em Lages, a Rureco, no Paraná, a Cessoar, no Paraná, eram ONGs que faziam parte da rede TA Sul. Possivelmente eu esqueci de alguma. E essa rede, em dado momento, 95, 96, 97, incorpora esse assunto, essa discussão da certificação participativa,
que o Centro Ecológico tirava ali do Núcleo Técnico Agronômico da Colmeia, do qual nós éramos participantes ativos e levávamos para a rede TEA-Sul. E aí esse assunto começou a ganhar interesse, porque era uma forma de ver a agricultura orgânica numa percepção mais popular. Vou ficar assim, não vou explicar mais isso agora. E isso então começa a ganhar um pouco mais de eco. Eu sei que o nome orgânico, fazendo um parênteses, o nome orgânico não é o nome mais palatável para muitos daqueles que me ouvem, mas eu não vou entrar nessa conversa orgânica, ecológico, agroecológico, nessas apresentações eu não vou entrar nessa conversa. Quando eu falar da legislação, eu vou falar como a legislação trata esses diferentes adjetivos ou esses diferentes conceitos. Mas, por enquanto, eu vou dizer, então, que nesse âmbito da rede TEA-Sul, a gente começa a trabalhar esse assunto da certificação participativa. No sul do país, o termo, o adjetivo ecológico sempre foi priorizado, principalmente nos anos 90. Então, a gente falava muito em agricultura ecológica e certificação participativa dessa produção. Bom, a rede TEA-Sul, em suas discussões, sente a necessidade de transcender essa rede que era conformada apenas por ONGs. E nós formamos, os companheiros de Santa Catarina, meu amigo Valdemar Al é um dos pioneiros, então trabalhando no CEPAGRE, uma das ONGs que eu não citei antes, mas que fazia parte da rede TEA-Sul, Luiz Carlos Rebelato, nesse momento trabalhando nessa mesma equipe, são pessoas que começam, e outros, eu citei esses dois, sabendo que estou cometendo injustiças, começam a articular a rede Ecovida de certificação participativa em Santa Catarina. Posteriormente, como eu já comentei, Paraná e Rio Grande do Sul se somam logo depois. E depois, em 2001, se eu não me engano, a gente muda o nome para a rede Ecovida de Agroecologia. A rede Ecovida de certificação participativa, hoje de agroecologia, é a grande referência no Brasil e no mundo em relação à certificação participativa. Não é à toa, é porque ela deu uma cara maior àquela iniciativa que tinha surgido na Cooperativa Ecológica Colmeia, no seu núcleo técnico agropecuário. Antes eu falei agronômico, né? Mas a gente chamava agropecuário. Então, a rede Ecovida dá essa visibilidade maior. E ela entra num debate nacional sobre esse método de avaliação da conformidade, sobre esse método de certificação. Então aí está uma reunião, essa reunião não é do surgimento da rede Ecovida, essa reunião é uma reunião posterior da rede Ecovida, mas eu acho tão bonito essa fotografia que eu coloquei, não consegui achar uma fotografia da reunião de fundação em Santa Catarina, em abril de 98, da rede Ecovida de certificação participativa. Bom, esse tempo, essas coisas avançam. Eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer essa conversa de hoje apenas em 45 minutos. Vou acabar levando um pouco mais de tempo, vocês me desculpem por isso. E aí, gente, em 2002, surge o primeiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia. Foi no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em julho de 2002. Lá, nesse encontro, também tem uma história esse encontro, mas não é para hoje. Nesse encontro, um grupo pequeno, o encontro era muito grande, mais de 1000 pessoas do Brasil inteiro, um grupo pequeno se reúne e decide formar um coletivo que avançasse na elaboração do marco legal brasileiro. Primeiro na legislação e depois no marco legal. Esse grupo se autodenominou GAO, Grupo de Agricultura Orgânica. Surge, portanto, no ENA, alguns meses depois faz a sua primeira reunião, e esse grupo é o grupo que gestou o nosso marco legal. O que tem de bom nesse marco legal, o que tem de ruim, o grupo é o culpado, porque foi muito ativo na elaboração dessa lei. O Ministério da Agricultura teve sensibilidade de participar e ouvir esse grupo, poderia não ter feito, esse mérito deve ser dado ao Ministério da Agricultura, de ouvir e participar ativamente de maneira coletiva na elaboração dessa lei. O Instituto Ministério do Desenvolvimento Agrário, financiou, apoiou várias dessas reuniões. O Ministério da Agricultura com mais dificuldade em dar esse apoio, mas também participou desse apoio, mas essas reuniões aconteceram muitas vezes no sítio, na vila, melhor dizendo, na Vila Yamaguchi. Nosso amigo Romeu Leite nos
franqueava a Vila Amaguis e muitas dessas reuniões foram lá. Não apenas lá se deram essas reuniões, durante, aqui estou falando de 2002, durante os próximos 6, 8 anos, muitas reuniões foram feitas para conformar o marco legal da agricultura orgânica no Brasil. Bom, vocês veem que eu tenho que correr com o assunto e eu aqui quero falar dessa reunião. Em 2004, nós já tínhamos a lei brasileira, a lei de 2003, né, dezembro de 2003, da lei 10.831. E então isso eu particularmente, desculpe falar em nome pessoal, mas eu tratei nos fóruns internacionais que eu participava, principalmente através do MAELA, Movimento Agroecológico da América Latina e do Caribe, eu levava o assunto da certificação participativa, porque estava no meu sangue, e também levava que o Brasil, a gente aprovou uma lei que inclui a certificação participativa. Uma meia-verdade. Sabe por que é uma meia-verdade, gente? Porque a nossa lei não fala em certificação participativa. Eu sempre digo que os legisladores e o Ministério da Agricultura ainda não estavam preparados para isso. Então, na lei, tem lá no parágrafozinho do artigo 3º que fala que serão aceitas diferentes formas de certificação no país. Mas não conseguimos fazer passar a certificação participativa na lei. Depois, no marco legal, ela entra. Tudo bem, cada coisa no seu tempo, cada um no seu tempo. Eu digo, infelizmente, a nossa lei não verbaliza o termo certificação participativa. Eu gostaria que se assim fosse, e na época a gente falava isso, a Rede Ecovida falava isso, mas não foi o que conseguimos. Eu comentei para vocês antes, nós sempre tivemos muita oposição em relação a essa certificação, por parte das certificadoras. E o Ministério da Agricultura, nesse momento, ouvia muitas certificadoras e nós acabamos não conseguindo fazer passar o termo certificação participativa, por isso ele não está na lei. Quando eu trabalhar a lei, nessas atividades daqui para frente, eu vou falar um pouquinho mais disso. Tá bom como tá, poderia estar melhor. Mas com essa atividade minha de falar através do movimento agroecológico da América Latina e do Caribe da certificação no Brasil e dizendo que na nossa lei estava a certificação participativa, repito, uma meia-verdade, mas logo depois no decreto ela entrou, mérito, outra vez do Ministério da Agricultura ter participado dessas jornadas conosco, ter aberto essa possibilidade ao diálogo e acabou entrando no decreto a certificação participativa. E eu propagandeava isso nos eventos internacionais que eu participava, até que nós conseguimos montar esse evento aí. Eu considero que esse evento, outra prosa de 50 minutos só para esse evento, que esse evento tirou esse assunto da certificação participativa debaixo da mesa e colocou sobre a mesa do Movimento de Agricultura Orgânica Mundial. Olha, esse evento deu um trabalho bastante agradável de organizar. Organizei junto, já que eu estou citando alguns amigos, sou obrigado a citar Pipo Lernu, argentino, grande amigo, roqueiro, que estava nesse momento ocupando a vice-presidência da IFOAM. E o Pipo conhecia o processo da Rede Ecovida, gostava do processo da Rede Ecovida. E IFOAM, nesse momento, não era muito sensível à certificação participativa, em hipótese alguma. Não gostava dessa ideia, porque a IFOAM promoveu o sistema de certificação que acabou sendo chamado de terceira parte. Mas, Pipo, conversando com seus pares em IFOAM teve a sensibilidade de abrir a conversa. Maela também. IFOAM e Maela, então, organizaram esse encontro, que nós tivemos o prazer, o Centro Ecológico teve o prazer de ser o anfitrião desse encontro. Está aí escrito, foram 45 pessoas, 21 países, dos 5 continentes, e o que se chama, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar, o que se chama formadores de opinião. Pessoas que têm alguma posição de incidência no movimento de agricultura orgânica no mundo. Presidente da IFOAM, presidente do Maela, FAO, certificadores, GTZ alemã, tinha representante, e principalmente nós mapeamos experiências, por isso o nome, alternativas de certificação pelo mundo afora. Aí vocês vão ver na foto, eu já falei antes do Luiz Rebelato, está aí no encontro conosco, a nossa amiga Maria Fernanda continua militando em prol dos SPGs da Bio, estava aí conosco, e outros que vocês vão identificando nessa foto. Aqui estavam presentes mais ou menos 20 experiências diferentes de certificação ao redor do país. Estava aqui uma figura de Jericó, adoro isso, acho bíblico. Ele era responsável pela Feira Orgânica de Jericó. Olha que luxo, eu não conheço essa, mas eu gostaria de conhecer.
E aqui nesse evento, então, os participantes saíram desse evento, muito comprometidos a espalhar a ideia da certificação participativa pelos seus países. Nesse encontro, nós também tiramos um grupo de trabalho, do qual eu fui participante durante muitos anos, que espalhou, sistematizou e espalhou as experiências de certificação participativa pelo mundo. Enquanto isso, nós estávamos construindo o marco brasileiro. Bom, gente, estou correndo. Mas aí nós criamos o Fórum Brasileiro e Latino-Americano de SPGs em julho de 2009. Nessa apresentação aqui eu estou saltando uma reunião que nós tivemos, o Encontro Latino-Americano de SPGs, também em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, em 2007. Mas em 2009 nós organizamos um outro encontro, à luz do encontro da Rede Ecovida, que nós tivemos nesse mesmo momento, e criamos o Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia. No mesmo dia, no mesmo momento, criamos o Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia. O fórum é um espaço de articulação, não é uma entidade formal, mas é um espaço de articulação onde os SPGs se encontram, trocam experiências, se fortalecem, aprendem uns com os outros e planejam algo para o momento seguinte. Bom, vocês vão ver aqui através dessas fotografias, eu adoraria usar mais tempo para falar delas, mas que nós fizemos essas reuniões em diferentes locais do continente latino-americano. Aí em La Paz em 2011, depois em Quito em 2015, depois em Piura, Peru, em 2018. Cada um desses encontros tem sua carta. Não é difícil encontrar essas cartas na página web da minha organização, centroecológico.org.br, vocês podem achar essas cartas. Vou falar delas daqui a um pouco. E também o Fórum Brasileiro de SPGs. Aqui eu estou colocando foto de duas reuniões, uma que foi em 2015, outra que foi em 2019, mas na verdade antes de 2015 nós tivemos outras reuniões do Fórum Brasileiro de SPGs e entre 2015 e 2019 também tivemos algumas reuniões informais, mas essas foram as duas maiores. Mas eu me recordo de reuniões que fizemos no encontro da Rede Chique Chique, lá em Mossoró. Adoro a Rede Chique Chique, a começar pelo nome e pelas mulheres que fazem parte da sua rede de, como é que elas dizem? De economia solidária, feminismo e agroecologia. E lá, uma vez, nós fizemos encontro do Fórum Brasileiro de SPGs. Mas aqui eu coloco, repito, foto de dois encontros que são os maiores, um em 2015 e outro em Brasília, 2015, e outro em Valinhos, em maio de 2019. Agora, para ir terminando, gente, eu vou citar 2 ou 3 trechos das cartas do Fórum Latino-Americano de SPGs. Em La Paz, por exemplo, foi dito que os SPGs se justificam como criadores ou criaturas de uma dinâmica social que quer estimular a produção e consumo popular de produtos ecológicos. Bacana, né? Não vou entrar em detalhes, está escrito. Quero que vocês vejam um pouco do teor dessas cartas e como sempre fazem referência aos princípios e valores dos sistemas participativos de garantia. Em Quito, os SPGs, além de serem um sistema de garantia, são também um instrumento que contribui para a construção de uma agricultura ecológica democrática, inclusiva e acessível a todos os produtores e consumidores. Em Piura, reafirmamos. Por outro lado, os SPGs presentes reforçam sua preocupação com a desnaturalização que o reconhecimento legal dos SPGs pode gerar, afastando-os de algumas das suas qualidades básicas, como simplicidade, dinamismo e capacidade de adaptação às realidades locais. Nesse sentido, alguns países presentes disseram que até o momento a não regulamentação está servindo para o crescimento e consolidação dos SPGs. Pessoal, são só 3 aspectos de 3 cartas, mas eu, como disse para vocês, uma das atividades que eu quero fazer aqui, estou prometendo isso para vocês, é ler a Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de SPGs, que é muito parecida com a Carta de Princípios do Fórum Latino-Americano de SPGs. Quero ler e fazer comentários, então eu vou poder retomar muito desses aspectos quando eu fizer essa leitura em conjunto assim, de certa forma em conjunto com vocês, através desse meio. Por isso que aqui eu estou passando rápido por esses assuntos, tá bem?
porque muito mais eu poderia falar sobre esses princípios e valores dos SPGs que estão expressos nessas cartas. Mas uma das nossas etapas vai ser sobre esses princípios e valores e eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês por hoje. Era mais o histórico até onde é que nós estamos. Eu sei que ficaram lacunas, mas hoje é o primeiro dia de 6/7, como eu já expliquei para vocês. Então nós vamos ter a oportunidade de voltar em boa parte desses assuntos aqui. Mas eu queria começando com a história. Aqueles que me conhecem sabem que eu estou virando um velha brincadeira porque eu estou garoto, mas eu estou virando um velho contador de histórias. E essa história do SPG precisa ser sempre contada para que as pessoas percebam o seu porquê, a sua origem. Então eu vou ficando por aqui, deixo o meu abraço para vocês. Aí está, ó, continua. Então a próxima etapa vai ser conceitos e princípios do SPG. Eu até coloco em verde aí embaixo, ó. Quer mais? Deixe teu comentário sobre qual assunto você acha oportuno ser abordado, porque nesse tempo de isolamento social, como eu disse no início, a gente vai fazendo mais dessas atividades à luz do que a gente sabe, né? Obviamente, se a gente não sabe, a gente não vai poder atender as demandas que vierem. E era isso por hoje, pessoal. Eu já comentei antes, quem quiser receber essa apresentação, entra em contato comigo. Se puder deixar um comentário nessa apresentação, eu agradeço e deixa no próprio comentário com o que quiser. Prefiro elogios, mas se tiver críticas são bem-vindas. E deixa também o endereço de e-mail que eu mando essa apresentação para quem quiser, aberta em PowerPoint, como eu sempre faço, sem custo nenhum. A ideia é espalhar a ideia, tá bem? Era isso por hoje, um abraço para todos vocês e até a próxima.